Olá, pessoal, estamos de volta. Vamos seguir agora para o nosso último tema do workshop. Quando o Raman não é suficiente, utilização do raio-x na identificação de sais, tá? Então, para isso, eu gostaria de convidar o Alexandre Ferreira, novamente, nosso coordenador de vendas, para seguir com a apresentação. Em seguida, a gente já traz conteúdo com o Bruno, tá bom? Bom conteúdo para todos. Pessoal, obrigado a todos que estão presentes. Esse tema ele é bem interessante, principalmente o pessoal da indústria farmacêutica. Por quê? Porque tem muitas matérias-primas que não se conseguem fazer por rama. Exemplos, cloretos. E nem poder. Fica aquela dificuldade. E essa técnica, como não se possibilita, os métodos hoje ainda são muito tradicionais para fazer sais, que são chama e precipitação. Então, a gente tem uma técnica, que é o raio-x, que permite fazer essa identificação e, mais do que isso, permite, se permite ter rastreabilidade. Então, é um assunto que o Dr. Bruno vai apresentar. Aqui, mais uma vez, falando da nossa parceria na Enterprise, o Bruno, com sua experiência em espectroscopia, vivência, tudo mais, vai ter essa destreza de dar esse overview, por que correr para a técnica do raio-x. Bruno, tá contigo. Vamos lá. Bom, deixa eu compartilhar. More, share. E aqui. Acho que foi. Bom, agora eu tô me vendo pequenininho aqui, tá funcionando. Vamos lá. Bom, imagino que grande parte da audiência estava aí nas outras duas conversas, mas para quem não estava, só me apresentando. Pointer aqui. Eu sou o Bruno Zorner, sou cientista de aplicações, tá? Para a parte de espectroscopia molecular. Então, eu cuido de toda essa linha aí para a parte de Raman, FTIR, NIR, de bancada e o VVIS também, né? De bancada e os portáteis, e também para a parte dos portáteis, também para essa parte de fluorescência de raio-x, tá? A ideia hoje é nessa última parte, né? A gente já falou bastante sobre utilizar o Raman para um controle de processos. A gente falou também sobre como utilizar um equipamento portátil para a identificação de um equipamento portátil Raman para a identificação de matéria-prima. E no finalzinho, né? Até deu um teaser um pouco para essa conversa de que quando essas técnicas de espectroscopia vibracionais, tem uma hora que elas não conseguem atingir, tá? Elas são limitadas a isso, tá? Então, é justamente nessa hora que a gente vai ter que utilizar, lançar mão de alguma outra técnica. Uma técnica, né, vamos dizer, que se utiliza aí, clássica, é a parte de química úmida, né? Então, o teste de chama, é, outras titulações, enfim. Mas a ideia justamente é aqui a gente ver como fazer isso de uma forma rápida, tá? A gente vai falar um pouco também dessa nossa agenda, né? A gente vai fazer né? O que está sendo feito até agora, as aplicações portáteis, visão geral da tecnologia, né? Como utilizar essa tecnologia, e, enfim, né? Encerrar com perguntas e respostas, tá? Bom, aquela ideia principal, né, é de você trazer a solução para o seu armazém, né? Justamente isso vai, né, deixar o seu processo muito mais fácil. E também você não pode, né, ter um equipamento extremamente complexo, justamente por quê? Porque quem são os operadores, né, quem vai estar ali recebendo e fazendo todo esse manejo, não tem tempo para ficar analisando o espectro. Eles têm que, né, desenvolver ali toda a logística e tudo mais. Então tem que ser um equipamento fácil de utilizar e também que seja eficiente, tá?
É, do que a gente falou até agora? Do Truscan, do Rama, a gente falou bastante de Rama. A gente mencionou o Nier um pouco, né, meio en passant. Mas basicamente você faz essas identificações, essas quantificações, esses controles de processos, especialmente em material orgânico ou materiais inorgânicos com ligações covalentes, tá? É, a gente também está planejando, né, um seminário para falar de técnicas de espectroscopia para a indústria farmacêutica. A gente não tem a data ainda é, definida, mas a gente vai utilizar também, falar bastante sobre NIR, infravermelho, né, outras aplicações com infravermelho, voltar sobre rama. Mas basicamente a gente está na grandíssima maioria das vezes falando sobre moléculas com ligações covalentes, tá? Quando um, quando o outro, vai depender da homogeneidade da amostra, vai depender da minha característica físico-química da minha amostra específica. Quando a gente não tem uma amostra orgânica ou inorgânica com ligação covalente, a gente precisa lançar mão de técnica como a fluorescência de raio-x, tá? E é aí que a gente vai usar o Ionic X. Quais são esses exemplos? Quais são essas amostras? Principalmente dentro da indústria farmacêutica. NaCl, MgCl, NaOH, KOH e KCl, certo? E entre outros. Mas esses são os mais comuns, tá? Todas essas moléculas, elas são moléculas extremamente iônicas, tá? Então, quando se a gente conseguisse fazer um zoom ali no na nossa, a- né, olhar a nossa molécula, o que que a gente estaria vendo ali? A gente não estaria vendo uma molécula que nem aquela que a gente pensa da química orgânica, dos carbonos ligados, formando benzeno e tudo mais. A gente estaria vendo um- uma rede tridimensional infinita, gigantesca para todos os lados, e que, imaginam cubinhos, né? E que nos vértices desses cubinhos nós temos os nossos átomos de potássio e de Cl, e de K e de Cl. E tudo muito bem organizado, tudo muito bem espaçado, infinito, né, para todos os lados. Então imagina um grão de cloreto de sódio, né? Quantos milhões e zilhões de átomos nós não temos ali, mas eles são muito bem organizadinhos, muito bem espaçados e tem cargas, tá? Então o cloro vai ter carga negativa e o potássio vai ter a carga positiva, tá? Ou seja, eles estão presos em uma rede cristalina. Eles não estão presos ali porque eles estão compartilhando elétrons. Não, eles estão estabilizados como um arranjo de cargas, tá? Isso que caracteriza uma ligação iônica, ok? Essa ligação iônica, ela tem propriedades diferentes de uma ligação covalente e, portanto, para algumas espectroscopias vibracionais, especialmente, elas são inativas, né? Então, você precisa de uma outro tipo de espectroscopia que você consegue chegar e visualizar esse tipo de material, tá? Então, você vai usar isso, né? Esse tipo de análise muito, especialmente na indústria, né? Pensando aqui em indústria farmacêutica, tá? Então, esse é um produto pensado na indústria farmacêutica, justamente porque vai ter toda essa parte de controle, né? De dados e tudo mais. E também é um equipamento que você, diferentemente do TrueScan, você não pode pegar ele e, né, colocar ali, né, apontar para sua amostra e fazer a medida.
você geralmente tem que colocar a sua amostra dentro de um porta-amostra, né? Então, né, alicotar ali, colocar dentro de um porta-amostra e fazer essa medida dentro dessa caixa aqui, tá? Eu já explico por quê, tá? Basicamente, isso é uma exigência regulatória, tá? Existem produtos parecidos no sentido de utilizar a mesma física, que são muito utilizados dentro da indústria de mineração, dentro da indústria de metais, tá? Por quê? Porque essa técnica, né? Então, como a espectroscopia vibracional ela não é muito adequada para esse tipo de ligação iônica, para esse tipo de ligação metálica, esse equipamento ele é muito utilizado para prospecção de materiais e minerais também. Então, essa mesma técnica, tá? Não o mesmo equipamento, a mesma técnica. O software é completamente diferente, tá? Mas essa técnica ela vai também te ajudar. Então, é um equipamento que existem, né? Às vezes a gente está sempre pensando ali numa única aplicação, mas é uma técnica também que ela é bastante abrangente. E só já puxando o gancho aqui, eu acho que na primeira conversa que a gente teve, alguém perguntou, ou não sei se foi na primeira conversa, ou se foi nas perguntas que foram deixadas, é, né, na hora da inscrição, é como utilizar esse equipamento para, por exemplo, uma análise de material biológico, tá? Existem sim aplicações de espectroscopia de fluorescência de raio-x para, por exemplo, análise de metais pesados em alimentos, mesmo em situações ambientais, né? Você quer ver se um determinado animal foi exposto a um metal pesado, e essa é uma técnica muito utilizada para isso. Não exatamente esse equipamento, porque esse equipamento ele tem, né, por ser um equipamento pensado para a indústria farmacêutica, ele tem essa característica de passa e falha, ou seja, eu quero garantir que o que está chegando é de fato o que é, eu não quero descobrir uma amostra desconhecida, mas a física por trás é muito análoga a esses outros equipamentos que podem sim te trazer essa informação de contaminações ali iônicas em um alimento ou mesmo ambiental, tá? Bom, o que que é a fluorescência de raio-x, tá? A fluorescência de raio-x, ela é uma técnica também não destrutiva, ela é uma técnica espectroscópica também, tá? E ela é chamada de fluorescência. A fluorescência do Raman é diferente da fluorescência do raio-x, tá? Embora ambas tenham a mesma origem né, tenham o mesmo conceito por trás, de que fluorescência é um processo físico espectroscópico quando a minha fonte de emissão, a luz que eu coloco e incido sobre minha amostra, tem algum efeito ali, né? Que isso não importa, mas que aquilo que sai da minha amostra, aquilo que é emitido da minha amostra, sai com energia diferente daquilo que eu incidi. Isso é uma fluorescência, tá? Dentro da perspectiva da fluorescência de raio-x, a nossa fonte é uma fonte primária de raio-x, com comprimento de onda X, tá? A gente vai falar brevemente o que vai acontecer com a sua molécula ali, mas com o seu átomo ali, mas basicamente a luz que vai ser obtida e observada pelo seu detector, ela tem um comprimento de onda diferente, tá? Isso é a fluorescência, tá? E no caso, a gente não vai estar olhando uma molécula, diferentemente do Raman, tá? No Raman, a gente está olhando o benzeno, a gente está olhando o tolueno, a gente está olhando o paracetamol, ok? Aqui, como a gente está focado em ligações iônicas, né, nessa estrutura legal aí que a gente comentou, o nosso foco é visualizar os átomos que estão presentes nessa minha amostra. Então, por exemplo, se eu tenho um sal NaCl, o que está
presente ali na amostra? Sódio e cloro. Se eu tenho sal MgCl, o que está presente na minha amostra? Para cada um de magnésio, eu vou ter dois de cloreto, de cloro, tá? Mas eu não estou olhando o MgCl, eu estou olhando o Mg2+, e o Cl-. Eu estou olhando o potássio e o cloro, estou olhando o magnésio e o oxigênio, o hidrogênio, enfim. Enfim, essa é a ideia. Eu estou olhando os átomos ali, tá? Cada átomo, cada íon vai ter um espectro de raio-x específico, tá? E, portanto, a composição total do meu sistema, né? Se eu tenho um sal de cloreto de cálcio, eu vou ter o sinal do cloreto, o sinal do cálcio, tá? Então, essa composição vai ser o meu sinal característico e isso vai ser único para cada amostra. Se eu tenho sais simples, como o cloreto de cálcio, é mais simples o meu espectro. Se eu tenho sais, se eu tenho amostras minerais cada vez mais complexos, com 10, 15 átomos, vai ser a sobreposição daqueles 10, 15 átomos ali, e o meu espectro também vai ser cada vez mais complexo, tá bom? Como funciona a técnica, mais ou menos? A gente está falando aqui de raios X, tá? Então, lembra da primeira conversa que a gente teve do nosso espectro eletromagnético? Tinha o visível, que é a nossa referência. Abaixo em energia do visível, a gente estava falando de infravermelho, que é o NIR, que é o Raman, que é o FTIR, tá? Visível e um pouco acima do visível, no ultravioleta, a gente tem a espectroscopia UV-Vis, e aqui a gente está falando de raios X. Raios X são fótons extremamente energéticos, tá? São fótons tão energéticos que eles não estão fazendo simples transições, transições eletrônicas ali. São fótons que dão energia suficiente para remover elétrons do meu átomo. Então, vamos pensar naquele primeiro modelo atômico, o modelo de órbitas ali. Então, eu tenho o meu núcleo atômico, meus elétrons ali nas órbitas. É um modelo um pouco ultrapassado, mas ele funciona muito bem para esses exemplos, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou remover um elétron, literalmente, é tanta energia que eu removo um elétron das camadas mais internas do meu átomo ali, tá? Quando eu removo um átomo dos átomos, dos elétrons, quando eu removo um elétron das camadas mais internas do meu átomo, eu tenho que promover os elétrons que estão mais externos, eles baixarem energia. Por quê? Para estabilizar, né? Eu estou com um sistema ali, com um átomo totalmente desbalanceado. Então, eu trago um elétron que está numa camada mais externa para dentro. Esse processo é a fluorescência de raio-x. Quando o elétron que está de fora e vem para dentro, ele emite um fóton, tá? E esse é o fóton que a gente vai detectar. Qual o risco aqui, tá? Fontes de raio-x são fontes extremamente energéticas e ionizantes. Então, são fontes que você não pode, a pessoa ela não pode ser exposta diretamente. Por quê? Porque isso pode ionizar as nossas moléculas, tá? E isso pode trazer um dano à nossa saúde. Por isso que, para esses equipamentos, para o Ionic X, por questão de cumprimento com regulação, a gente tem que colocar e fazer as amostras dentro dessa caixa, tá? Então, dentro dessa caixa, para garantir que essa radiação ionizante ela não está escapando e não está correndo risco de chegar no usuário ou qualquer outra pessoa que esteja ali andando, né, no meu sistema. Inclusive, ela tem um sistema de interlock, um sistema de trava, que vai impedir o funcionamento se isso não tiver devidamente fechado, tá? Qual é a ideia? Esse equipamento, o Ionic X,
ele já vem pré-carregado com esses cinco componentes, com esses cinco sais iônicos: cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio, cloreto de cálcio e desculpa, hidróxido de sódio, tá? Por que esses cinco? Porque esses cinco abrangem 99% das aplicações dentro de um ambiente de farmácia, tá? De farmacêutica, tá? Você precisa trabalhar com algum outro componente, algum outro sal iônico que não está nessa lista. Você pode criar justamente essa metodologia também, tá? Então você trabalha com hidróxido de potássio, ok? Você trabalhando com hidróxido de potássio, você vai poder criar o seu método de hidróxido de potássio, assim como a gente fez, por exemplo, com o Truscan, tá? Como a ideia aqui é fazer um passa-falha, a ideia justamente é obter o espectro. Então, esse, por exemplo, é o espectro do cloreto de potássio, tá? E a partir disso, a gente tem os sinais. Então, cada um desses sinais aqui, eles são os sinais das fluorescências, das linhas de fluorescência de raio-x, especialmente do cloro e do potássio, tá? É, então, por exemplo, comparando o cloreto de sódio pelo cloreto de potássio, você vê que eles vão ter espectros diferentes, tá? Uma diferença fundamental aqui é principalmente nessa linha inicial aqui, tá? Uma característica desse produto é que átomos muito leves, né? Então, átomos, inclusive, abaixo de sódio, eles não têm essa detecção. Então, quando você faz o espectro do cloreto de potássio, né? Do cloreto de sódio, desculpa, você tem basicamente só o sinal de sódio, enquanto do cloreto de potássio você tem só o sinal do cloreto, enquanto do cloreto de potássio você tem o sinal dos dois, tá? Então aqui para visualizar mais ou menos, esses são os espectros, né, dos principais componentes, né, que a gente analisa ali. E a medida aqui, como são espectros, vamos dizer, mais simples, né, e bastante individuais, é utilizado um algoritmo de correlação comum. Isso é mais do que suficiente para garantir a seletividade, tá? Então, quando você corre cloreto de sódio com cloreto de sódio, você tem esses índices altos aqui de definição. E se você tenta correr um para fora, você abaixa, você vai a zero essa seletividade, então você garante a especificidade do meu sistema, tá? Os resultados eles são, né, bem rápidos, tá? Então até mais rápido que Raman, você faz a análise ali, cerca de 35 segundos, e vai te resultar também em um passa-falha. Aqui, a preparação de amostra tem uma preparação de amostra para esse produto. Outros equipamentos mais enfocados em minerais, em indústria de metais, por exemplo, eles não têm aquela obrigatoriedade de você fazer naquela caixinha, naquele interlock. Então, você pode usar o seu raio-x diretamente, por exemplo, na sua fonte, iluminando o seu material, tá? Nesse caso, você tem que fazer esse preparo de amostra, que é justamente colocar esse material em uma. Não é um vial, é um. Ai, me fugiu a palavra agora. É um recipiente de Teflon, tá? Esse é um recipiente de Teflon, você coloca o seu material ali, você coloca com um polímero, um polímero acima dele para garantir que a luz passe ali, e você coloca esse material dentro do seu equipamento, tá? Aí aqui no fluxo de trabalho, você simplesmente vai cortar, né, a sua amostra, você vai logar
a tua amostra ali na tua bodega, você vai abrir, você vai preparar a sua amostra, colocar no equipamento, revisar e ter os, os resultados, tá? Então, realmente, né, o valor aqui é justamente você, por ser um equipamento portátil, né, você consegue colocar ele ali diretamente no seu ambiente de trabalho, ali no seu armazém, tá? E ele é muito mais fácil de utilizar. Ele é rápido, tá? E um operador ele pode utilizar ele. Então é aquela história, né? Um equipamento de bancada, às vezes você precisa de um operador qualificado, que vai olhar o espectro, que vai fazer aquela análise espectral e tudo mais, enquanto que aqui você consegue fazer isso, né, a um passa-falha, de forma muito mais rápida, cerca de 35 segundos, e também evitando, né, todo o processo de química úmida também, que às vezes complica. Por ser ambiente, por ser ambiente regulado, né, a gente já comentou isso, toda a parte de software, né, cumpre tudo, e também toda a parte de preparo de amostra, tá? Essa é a visão mais ou menos do software, tá? Então você sincroniza ele no seu computador, você faz as análises, né? E essa controle, ele tem uma tela tátil no seu sistema. Mas devido à geometria dele, ó, aqui, ele pequenininho aqui já é suficiente. Aqui tem a tela dele, mas às vezes não fica tão fácil, né, de você manipular isso. Então você consegue fazer esse controle exatamente do que você enxerga ali na sua tela, você consegue fazer isso emular no computador. Então você pode operar e inclusive fica mais fácil operar o seu sistema no computador, tá? Então é basicamente isso. Essa é a ideia também do Ionic X. Me foi perguntado, acho que até puxa um pouco aqui, eu não lembro quem perguntou, mas a gente até depois, se quiser, pode fazer isso com mais, fazer essa discussão com mais calma, da utilização do Raman para análise do cloreto de sódio, tá? Eu não sei exatamente como você está fazendo isso, tá? Mas de fato não é a maneira mais adequada, porque você corre o risco, você não está lendo o sinal do cloreto de sódio com o ramo, porque não tem sinal, tá? Você corre o risco de estar coletando o sinal da água absorvida no teu cristal ou algum resíduo, não sei se você está fazendo isso através de uma embalagem, tá? Então, se estiver fazendo isso através de uma embalagem, talvez que algum tanto de sinal da embalagem esteja, né, chegando no seu detector. E aí você tenha criado um método que avalia a água absorvida ou, né, esse resíduo da embalagem. Então, isso também pode ser que esteja não é de fato a maneira mais adequada, tá? Para você ter um sinal específico, você precisa utilizar a fluorescência de raio-x, tá bom? Bom, foi breve essa, consegui fazer no tempo estipulado, tá? A gente tem um espaço aqui para discussão, caso vocês tenham interesse. E é isso, eu queria agradecer demais, né, a presença de todo mundo, a paciência. Foi uma coisa longa, eu sei que muita gente entrou, saiu, é uma coisa itinerante, mas eu acho que foi bem interessante. Bom, para mim foi bastante produtivo aqui, tá? Pessoal, gostaria de agradecer também a presença de todos. Ao Alexandre e ao Bruno também por esse conteúdo que compartilhou com a gente hoje. Tem uma perguntinha também que a gente selecionou para esse último tema, tá bom? Do nosso workshop. Vou fazer a pergunta aqui para o Bruno. A pergunta enviada, Bruno, foi a seguinte: gostaria de entender melhor como as tecnologias Raman e fluorescência de raio-x se aplicam especificamente à análise de matéria-prima de origem animal ou vegetal. Essa é capciosa também, tá? É,
Análise de uma matéria-prima, vegetal ou animal, eu diria que são ambas as técnicas elas podem ser limitadas. Eu iria para um NIR nesse caso. Por quê? Porque uma matéria-prima de origem vegetal ou animal, elas são extremamente complexas, tá? Então, por exemplo, um vegetal, você tem ali muita celulose, obviamente, mas você vai ter os metabólitos, você vai ter os açúcares, você vai ter, enfim, são matérias extremamente complexas e frequentemente bastante heterogêneas, tá? Nesse caso, o Raman, apesar de, né, trazer toda essa informação, pode ser que tenha alguma limitação quanto à amostragem, tá? E o raio-x, o que ele vai ver? Ele não vai ver a matéria orgânica, ele vai ver, eventualmente, presenças de contaminantes. Então, se existem alguns metais que você vai ver, obviamente. Cálcio, potássio, que isso, né, tem em abundância na nossa matéria orgânica. Ferro também. Mas se você está procurando uma contaminação por algum metal, por exemplo, aí raio-x, fluorescência de raio-x é o que há, tá? Mas se você quer fazer uma identificação, por exemplo, essa matriz, sei lá, esse óleo vegetal é de fato desse vegetal, né? Aí o raio-x, a fluorescente raio-x não seria tão adequado. O Raman pode ser adequado, mas tem que ver a questão da representatividade. Como é a minha amostra? Ela é muito homogênea, ela é pouco homogênea e tudo mais, tá? Então, assim, seria meio caso a caso. Se você está falando ali, por exemplo, de um óleo essencial, né? Um óleo essencial é uma matéria-prima de origem vegetal. Só que ele não é a matéria-prima in natura, por exemplo. Ele já sofreu ali separações. Então, o óleo essencial vai ser uma mistura ali de compostos químicos, cetonas, aldeídos, enfim, que você conseguiria fazer isso legal por rama. Muito bom. Mas se você está vendo, por exemplo, uma matéria-prima de origem animal, por exemplo, um derivado cárnico, por exemplo, né? Isso na indústria alimentícia usa muito. Aí é mais heterogêneo, você precisaria de uma outra técnica, por exemplo, o NIR, tá? Legal. É, E uma pergunta que a gente recebeu aqui no chat, Bruno, foi enviada, eu vou fazer ela para você, foi o Pablo Santos que enviou para a gente. Utilizar o Raman direto na matéria-prima é melhor do que na embalagem do saquinho? é melhor, é melhor porque sim, eu sou um purista, tá? Assim, eu sou um cara da espectroscopia que gosta do espectro da coisa tal qual. Então, é melhor no sentido de que você tá garantindo que você não tá tendo sinal da tua embalagem ali, tá? Então, se você tira, por exemplo, se você tem essa possibilidade, o seu fornecedor um dia é o mesmo material, um dia ele está usando uma embalagem X, no outro dia ele resolve usar uma embalagem Y, talvez que esse sinal, tudo bem, a gente está pegando o sinal ali daquele ponto, do foco, que nem a gente conversou, mas, né, tá passando pelo polímero. Esse polímero, se um dia é X, outro dia é Y, ele usou um laminado diferente, uma outra mistura, pode ser que algum residual dessa embalagem chega no teu detector e isso pode ser que te cause problema no teu método, você tem que recriar teu método. Você tem a possibilidade de usar ele diretamente, eu sempre prefiro, tá? Legal. Vou fazer a última pergunta aqui, enviada pela Fátima. Fátima Silveira foi a seguinte: matérias-primas que podem apresentar polimorfo- Polimorfismo. polimorfismo têm tendência de ora passar e ora não passar na análise de R? Existe algum fator ambiental que possa interferir neste resultado ou apenas fatores intrínsecos do material? Olha, infravermelho. Então a gente está falando de infravermelho e polimorfismo. Sim,
existe diferença do espectro de dois polimorfos no infravermelho, tá? No entanto, são diferenças muito mais sutis do que se observa para a rama. Então, se você, por exemplo, está usando um algoritmo de correlação, que é o que a gente usa no Omnic Paradigm, aqui nos nossos equipamentos é, de infravermelho, em sensibilidade normal, não em alta sensibilidade, você pode não diferenciar, tá? O teu índice de correlação vai passar de 99 para 98 e isso você não vai ter confiança para para diferenciar. Quando você vai para o Raman, como o sinal, né? O que que é o polimorfismo? Você tem teu material aí, ele cristalizou assim ou assado, né? Então você tem uma mudança ali na tua cristalização. No Raman, esse tipo de alteração ele vai te gerar mudanças mais significativas no teu espectro. Então você vai ver uma banda virar duas, você vai ver duas bandas virar três. Então você tem uma visualização e aí a tua correlação ela muda de 98, 99 para para 90, por exemplo. Então, pô, você consegue ali fazer uma limitação de um para outro, tá? Então, ambas as técnicas têm diferenciação, mas é muito mais evidente no ramo, tá? É, Fatores ambientais que podem influenciar nessa análise é teu sinal ruído, seja numa técnica ou na outra. Então, você tem uma situação em que os polimorfos eles são sutilmente diferenciados e teu espectro ele não tem uma qualidade de sinal ruído suficientemente alta, você pode confundir esse sinal com ruído, tá? Então, se teve uma abertura de banda ali no infravermelho que você fez com 8 scans, talvez isso não seja observável. Você precisa fazer 64 scans para observar ali teu espectro mesmo diferenciando, tá? Ou mesmo no Raman, né? Você não deixou muito tempo ali, você tirou a análise rápida, o espectro saiu meio ruidoso, você não viu essa banda, tá? Então, o sinal ruído pode influenciar na tua identificação e mistura de polimorfo, que isso também é o que mais tem, tá? É muito difícil, né? Material grau farmacêutico você costuma ter mais, mas outras indústrias por aí afora é óxido de titânio, tá? Então ele vai vir anatase, rutilo, toda sorte de material aí. Então é mistura, você vai ter o composicional dos espectros ali. A quantidade de solvente residual pode interferir numa leitura de infravermelho? Pode, mas eu não acredito que vá. Porque muito provavelmente você deve estar fazendo ATR, tá? Então, ATR, ele já atenua o sinal, né? E um solvente residual vai ser ali em baixa concentração, é residual. Se estiver fazendo por transmissão, ele aparece. Mas solventes geralmente também têm espectros bastante mais simples do que uma matéria composta, então você consegue ver, oh, puxa, tem o pico aqui da acetona, tem o pico aqui do meu hexano, tá? Então, sim, pode, mas não acho que seja, que não é isso que vá diferenciar. Eu penso que é uma questão muito mais de sinal ruído aí, por exemplo, tá? Falando assim, amplamente, não sei exatamente o que você está querendo ver aí, mas de uma forma geral seria isso. Tem uma outra pergunta também da Fátima, que eu acredito que seja complementar, Bruno. Qual é o limite indicado de p-value para o ramo ou IR? Os equipamentos da Thermo já vêm com esse parâmetro configurado de fábrica como fator de passa ou falha? Não, isso é o usuário que vai fazer. E a gente não tem esse valor porque cada indústria, cada aplicação vai ter cada amostra vai ter o seu parâmetro, tá? É, para Bruno, posso você ter, complementar? pode, Posso claro. complementar esse material? Sim, o p-value do Truscan, ele vai da faixa de 0,1 a 1%. Isso é default. Agora, no G3, que ele está permitindo Você escolher. ser escolher. No RM, no Truscan clássico, isso não era. Então, agora sim, ele está permitindo na nova versão, G3.
Eu tô falando isso de, tipo, de uma maneira geral, tá? Você tem uma indicação pro P-Value. Ele é bem, ele é bem gritante, né? A gente viu ali na apresentação do Truscan que, por exemplo, duas amostras com um índice de correlação relativamente próximos, quando você vai para o p-value, você passa de um valor de 0,45 para 0,0000000000000 algo, tá? Então é realmente muito delicado isso, tá? É, mas assim, como isso é muito da configuração, quando você vai para um algoritmo de correlação clássico, um Hit Quality Index, correlação, HQI, por exemplo, não, é a sua metodologia, o seu critério de aceitação que você vai definir. Ó, eu quero que passe 98%, quero que passe 95%, tá? Mas pro p-value mesmo, ele como é muito gritante os valores, né? Assim, a diferença é muito alta, fica mais fácil você visualizar isso. Para outras metodologias baseadas em correlação, já é mais sutil essa diferenciação, tá? Aí, não sei, espero que tenha ficado claro. Obrigada, Bruno. Obrigada, Alexandre. Gostaria de agradecer a todos que esteve presente com a gente também nesse workshop, tá bom? O contato está na tela para vocês entrarem em contato com a gente. Todas as dúvidas que não conseguiram sanar nesse workshop, a gente vai entrar em contato com vocês por e-mail. As que a gente respondeu também vai entrar em contato respondendo, reforçando, tá bom? Fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais. Fiquem ligados, acessem o nosso QR Code, tá bom? Esse QR Code você consegue ter acesso aos nossos webinars, que ficam todos disponíveis em nosso site, tá bom? Para dúvidas e perguntas, é só entrar em contato com a gente. Obrigada novamente pelo conteúdo e pela presença, tá bom? Até o Valeu, próximo. pessoal. Abração, Obrigado, gente. pessoal. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau.